Pessoal, então muito boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estar fazendo a nossa primeira live, o Café com Saúde, que é um programa aí que a Desenvolve vai trazer para discutir temas importantes aí da área de saúde, né, trazer informação, falar com o usuário, falar com as pessoas e promover um pouco do que, um pouco do nosso trabalho aqui, né, levar um pouco do que a gente faz, que é trabalhar o impacto na saúde pública, né, na saúde das pessoas, né, e isso a gente faz através de ações e serviços, né, ações principalmente dentro da saúde pública, né? Então sejam muito bem-vindos ao Café com Saúde, nosso primeiro episódio do Café com Saúde. Hoje a gente vai ter um espaço aí para fazer um diálogo, um bate-papo muito especial com uma pessoa que eu admiro muito, e eu vou aqui ver se já tem um pedido aqui para a gente trazer para a nossa live a doutora Ana Carla. Deixa eu aceitar ela aqui. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado a todo mundo que está conosco. Olá, Oi, boa Ana. tarde. Oi, Murilo. Como que você Prazer está? estar Tudo aqui. Eu estou bem? bem, muito feliz de estar aqui com você. Um profissional que eu Ah, muito muito, admiro, um amigo que eu gosto muito. E desejo muita sorte nesse novo projeto. Eu tenho certeza que será um sucesso ao que você inicia. muito bom, Ana. A gente está muito feliz aí de iniciar esse programa com você, né? Com a sua participação, né? Eu falava que há pouco, a gente começou, né, esse trabalho aqui com a Desenvolve, que a gente hoje, Ana, a gente, né, trabalha tentando melhorar a saúde pública, e aí a ideia do Café com Saúde que você vem aqui inaugurar conosco, né, esse primeiro bate-papo é a gente poder falar também com a população, Ah, né, trazer um pouco, né, dos impactos da saúde pública, né, de como a saúde pública pode ajudar as pessoas. E a gente não poderia começar com um tema, acho que mais polêmico, Ana. É um sim. tema aí que aflige tantas famílias, né? São tantas pessoas que são aí, de certa forma, impactadas, né, pelo tema que a gente vai abordar hoje. Eu estou muito feliz aqui de trazer você. Quero fazer aqui uma breve apresentação, né, para a gente abordar aqui de forma simples, né, de forma descomplicada, né, o que é, né, como a saúde pública, como o SUS pode ajudar, né, os pacientes com problema, os pacientes e as famílias, né, Ana? Depois acho que você vai ter bastante oportunidade para falar um pouco sobre isso, Sim. né, que tem problema com o uso de álcool, de drogas, né, e que são problemas que a gente sabe aí que impacta a vida de muitas pessoas, né? Mas antes disso, pessoal, rapidamente, né, queria só, antes até de apresentar a Ana, colocar, né, a gente é do Grupo Desenvolve e a gente vai estar trazendo Café com Saúde para vocês, né? São vários temas. Essa semana, ontem, a gente teve o Dia Mundial da Saúde, né, dia 7 de abril. Então, a gente vai fazer uma semana inteira especial, né, pensando em trazer vários temas, vários assuntos importantíssimos para a saúde pública, para a gente poder também fazer a promoção de saúde aqui, falando com a população lá na ponta, tá certo? Sejam todos muito bem-vindos e eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo hoje bem bacana, bem legal. E para esse bate-papo, né, gostaria de apresentar para vocês ela que é médica, que trabalha na área de psiquiatria, a Ana Carla Bittar, né, a doutora Ana Carla. A Ana, conheço a Ana já há algum tempo, né, trabalhou comigo enquanto eu fui secretário de saúde lá no município de Garapava. A Ana que atua desde o ambulatório, né? Atua tanto no ambulatório particular, no consultório dela, atua no SUS, atua no CAPS, né? Que é o centro de referência, né? Para transtornos psiquiátricos, né? Psicossociais, atendimento psicossocial. E também é responsável aí por leitos de internação psiquiátrica. Então, a Ana, né, Ana, pensei assim, falou, pô, esse tema é um tema que eu particularmente gostaria de trazer e é um tema que eu acho que a Ana é a pessoa mais indicada para poder falar conosco hoje sobre isso, né, porque conhece a visão tanto da parte ambulatorial quanto da parte de urgência, né, das internações, além de ser uma pessoa, uma médica fantástica, um profissional fantástica, competente, dedicada, né? Tô até aqui parafraseando aí o pessoal dos comentários, que eu também concordo. Então, acho que a gente vai ter a oportunidade aí de vir para um bate-papo muito legal, muito especial, né, Ana?
Com certeza, aqui a gente eu fico muito lisonjeada pelos elogios, pelo convite, mais uma vez. E a gente vai falar de todas as esferas, né? Desde a porta de entrada para o atendimento ambulatorial e, como você falou, pelo atendimento de urgência, né? E quais são as dificuldades que a gente encontra em todos esses aspectos. Com certeza. Nosso tema de hoje, pessoal, né, para startar o nosso Café com Saúde, né, para começar os assuntos da nossa Semana da Saúde aqui no Café com Saúde, no programa da Desenvolve, é falar sobre o atendimento e o cuidado de pacientes, usuários de droga e de pacientes com problema com álcool e droga aí na rede SUS, né? Como que esses pacientes, como que essas famílias, esses pacientes podem ser aí acolhidos, de certa forma, o que que a gente tem no SUS, o que está legal, o que tem de bom, o que precisa melhorar, né? Tem vários pontos. A Ana, acho que a gente até já conversou sobre isso, né? Quando eu estava secretário de saúde, que a Ana assumiu com a gente o CAPS, né? A gente fez um trabalho para implantar o CAPS, né? Como um centro de referência ambulatorial, e depois para implantar 10 leitos de cuidado, de atenção psicossocial aí, que são leitos referência regional, né? Que atende a vários municípios da região. Então, a gente está falando aqui do universo de 13 municípios, Ana, que são atendidos aí pelos leitos de Garapava, onde se atende. E são só 10 leitos, né, para atender urgências psiquiátricas para todos esses municípios. A E gente aí, para a gente fala startar, queria conversar com você, Ana, na sua opinião, né, que seriam os fatores, né, que levam as pessoas a fazer uso de substância psicoativa, uso de droga, né? assim, Que leva a pessoa a ser usuário de droga? Sob o ponto de vista médico, né, como profissional que trabalha nessa área, que você pode trazer para nós, para a gente trocar ideia aqui? são os principais fatores de risco, né? Primeiro, assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é dependência química, né? A dependência, quando a gente fala sobre dependência química, a gente fala de um transtorno crônico, ou seja, um transtorno que não tem cura e sim controle. Então, para a gente considerar, né, que o indivíduo é dependente químico, ele precisa desenvolver um grau de tolerabilidade, ou seja, cada vez ele precisa de doses maiores ou quantidades maiores de substância para ele conseguir obter o prazer inicial que desde quando ele começou a fazer o uso. Isso é causado pela questão da dopamina, né, que o uso da droga proporciona a liberação de dopamina, que é um neurotransmissor cerebral que é responsável pela sensação de prazer. Além do mais, ele precisa ter um prejuízo de funcionamento em todos os aspectos, seja no trabalho, no relacionamento, em atividades de lazer, escola e alteração de comportamento. O dependente químico, né, por ser um transtorno crônico, quando ele está na fase de remissão, ele não deixa de ser um dependente, e sim um usuário. E aí a gente tem uma ampla, né, vários fatores de risco, e os principais deles, que a gente tem notado, que os estudos comprovam, é a herança genética, então o histórico familiar de transtorno de dependência química, né? Além do próprio convívio familiar. Junto disso, a desorganização, um ambiente familiar desestruturado, o início precoce, a gente tem aí a adolescência como a idade mais vulnerável, essa rede de apoio mais falha, né? E também a gente não pode esquecer dos transtornos psiquiátricos, né? Outros transtornos psiquiátricos que podem se tornar fatores de risco, como transtornos de personalidade, a gente tem aí o borderline, que é muito conhecido, que traz para o paciente essa questão dos impulsos, da exposição a riscos, como o uso de substâncias, psicoses, transtornos de humor, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, em que o paciente tem um sofrimento muito grande e ele busca cessar esse sofrimento com o uso da substância. Putz, legal, hein, Ana? Então, tipo, tem vários desdobramentos aí para além, então, somente da dependência, né? Sim, A gente sim. consegue ver outros desdobramentos aí, borderline, psicoses. As doenças, essas doenças psiquiátricas, os transtornos de humor, né? Eles não, os transtornos de humor, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, eles não só são fatores de risco para levar ao uso, como também o uso da substância é fator de risco para desencadear os transtornos. A gente não É pode uma via deixar. de mão dupla. Exatamente. Também a gente não pode deixar de falar, né, que os ambientes que os pacientes frequentam são muito importantes para
ele ter ou não, né, uma maior chance de ter esse primeiro contato. Porque se você anda com o usuário, a chance de você ser usuário é muito maior. Entendi, entendi. Então acaba, Ana, que a gente pode colocar que a dependência química, né, o uso, o transtorno psiquiátrico da dependência química, do uso de droga, ele também é um problema que está relacionado à ambiência. Com certeza, com certeza. Porque assim, hoje, né, Murilo, a gente tem estudos antigos, né, que tem um perfil de paciente, mas hoje a gente sabe que na prática está em todo lugar, né? Não tem nível social, não tem idade, não tem lugares. Hoje, para o dependente químico conseguir a substância, tem relatos que são entregues, a substância é entregue em casa. Então, o acesso hoje é muito mais fácil, né? Mas, se o paciente frequenta meios, ambientes em que existem usuários, a chance dele ter esse primeiro contato e desencadear uma substância é muito maior. Os estudos revelam que apenas 10% dos usuários desenvolvem a dependência química. O restante não, mas quando a gente fala de 10% aí do total, é uma quantidade muito grande, né? De todo mundo que está aí exposto, né, ao uso dessas substâncias, né, nessa ambiência também, então acaba sendo um impacto grande na saúde pública, né, Ana? E legal você falar, né, que tá, né, que a gente está em todo lugar, a gente consegue a gente consegue verificar isso praticamente hoje em todos os ambientes, mas eu queria saber de você se, assim, principalmente pensando no paciente que é atendido no SUS, você percebe que se existe algum perfil mais comum, né, um perfil de paciente, qual tipo de paciente que acaba aparecendo para você, como que é? Segundo os estudos, né, segundo o que a gente vê na prática, os pacientes que têm mais vulnerabilidade ao uso, geralmente são homens de idade, jovens, né, de sexo masculino, de idade entre 25 a 30 anos, com baixo nível de escolaridade, histórico de antecedentes criminais, não tem um emprego fixo e tem uma rede familiar muito desestruturada. Esse é o perfil da maioria dos pacientes. Mas como a gente falou anteriormente, né, cada dia a gente vê pacientes mais jovens usando. Acabei de sair de uma reunião agora, né, em que a gente estava discutindo o caso de 3 crianças, né, adolescentes, 9, 11 e 12 anos, que estão internados na clínica de recuperação por uso de substância, e a gente vai fazer essa desinternação e a estrutura familiar é totalmente desorganizada, né? Então a gente estava resolvendo para onde serão encaminhados esses pacientes. Nossa, você pega, né, crianças, né, Ana, pô, 11, 12 anos, e aí já estiveram em ambientes, né, com acesso ao uso de droga e considerando até o desencadeamento de outros transtornos de comportamento depois, né, a gente sabe que isso pode gerar um problema muito mais que de saúde, um problema totalmente social, né, Ana? Vai impactar a família, vai impactar o ambiente, enfim, impacta tudo. Nesse caso específico, Murilo, fala assim de tudo que a gente falou anteriormente. É uma família desestruturada, pais separados, claro que não é só isso que influencia, mas uma mãe de 5 filhos, a mãe é usuária, tem 2 crianças pequenas e 3 filhos, né, ali na adolescência, e os 3 são usuários. Então, um quadro, né, super grave, porque o meio em que o paciente vive influencia totalmente, além da herdabilidade genética. Né? Olha isso. E assim, Ana, eu gostaria, né, até por conta, né, do trabalho que a gente quer trazer aqui, né, trazer um pouco de como o SUS lida com isso, né, de como o SUS traz uma política de atuação para esse tipo de caso. Né? A gente sabe, né, Ana, que no SUS a gente tem trabalhado a política da desinstitucionalização, né, então o SUS, para todo tipo de caso psiquiátrico, ele tem tentado promover digamos assim, uma atuação minimamente invasiva, pensando na internação de pacientes, né? A própria lei de drogas trouxe uma norma que proíbe a internação em comunidades terapêuticas, né? E às vezes pouca gente talvez conhece, embora essa lei seja antiga, salvo engano de 2006, se eu não estou enganado, né? Mas poucas pessoas conhecem, né? A gente vê até ordem judicial para determinar esse tipo de internação. E para o SUS a gente tem aí o cuidado ambulatorial, né, através de CAPs, né, em municípios pequenos. Geralmente tem municípios que nem tem CAPs,
né? Municípios um pouco maiores, de médio porte, têm os CAPs. Alguns municípios maiores têm CAPs especializados, né? Tem o CAPs álcool e droga, o AD. Tem consultório na rua, né? Principalmente para população em maior vulnerabilidade, né? Aquela população que está em condição de rua. E num segundo momento, né, para casos de surto, de crise, né, como a Ana colocou, a gente está falando aqui de uma doença crônica, né, mas para os casos de crise, o SUS promove, né, tenta promover a internação em hospitais gerais que tenham leito de cuidado psiquiátrico. Que aí nas duas hipóteses, a Ana está aí como profissional responsável, como médica. E aí, Ana, eu assim, queria ouvir a sua opinião, né, sobre esse formato de atendimento do SUS, né, o que você tem visto aí, né, de resultado, principalmente aí com usuários, famílias, o que você me fala? Quando eu comecei a atuar na psiquiatria, a área de dependência química era a área que me trazia mais frustração, né? E eu já cheguei a comentar isso com você quando a gente trabalhava junto lá em Garapava. Porque o que eu percebo, né? Primeiro, tem uma baixíssima adesão dos pacientes, tanto para procurar o tratamento, quanto na manutenção do tratamento. As políticas de prevenção para essa área são muito pequenas, né? E como você falou do CAP, não são todas as cidades do interior que têm, então, se eu não me engano, tem que ter um mínimo de 20 mil habitantes para que tenha CAP, e CAPs AD 500 mil habitantes, ou capitais. Então, a gente tem aqui no interior uma limitação, né, muito grande. E além dessa limitação na questão dos atendimentos, né, a gente tem, para muitos pacientes que não são cadastrados, os pacientes que são cadastrados, né, que já fizeram uma única consulta, em casos mais graves, mudança de endereço é recorrente. Pacientes que vão morar nas ruas, mudam de cidade, então para a gente fazer busca ativa é muito difícil. Ao longo do processo, né, por ser um processo muito desgastante, tanto para o familiar quanto para o paciente, com recaídas recorrentes, os familiares vão abandonando o paciente. Então, tem essa falta de apoio familiar que, para a gente, para o tratamento, é super importante, então acaba que o paciente fica desamparado, né? Então, como CAPS, que é a porta de entrada, né? A gente oferece o tratamento ambulatorial, a gente oferece as psicoterapias, que são os grupos, e aí a gente faz um controle, né, de medicação dos pacientes, faz consultas semanais se precisa, a gente oferece todo esse suporte, considerando que a adesão é muito baixa, não são todos os pacientes, é uma minoria que dá sequência no tratamento, e a gente oferece as internações, em casos que o paciente não adere ao tratamento ambulatorial ou em casos de risco social, risco de exposição, né, social, risco a danos ao patrimônio público, risco de autoagressão, risco de vida, risco de heteroagressão. Só que a gente tem esse problema aí que você falou da lei antidrogas, que hoje as clínicas de recuperação, por causa lá da reforma psiquiátrica, né, por proteção dos pacientes mesmo, mas eu percebi que esses pacientes ficaram desamparados, porque as clínicas só aceitam internações voluntárias. E acredito que uns 80% dos pacientes, a primeiro momento, não querem esse tratamento. As internações involuntárias e compulsórias ficam destinadas aos hospitais gerais que têm leitos de enfermaria. Esses hospitais têm poucos leitos, porque a tendência é diminuir cada vez mais, né? E além desses poucos leitos, é destinado para pacientes na fase aguda, pacientes no surto, né? Então, a gente estabiliza o paciente e depois reencaminha para dar continuidade no tratamento de forma ambulatorial. Então, se esse paciente sai e não tem um suporte familiar, essa rede de apoio é falha, na primeira frustração ele recai, e aí a gente recomeça do zero. Tem uma lacuna aí, né? Tem uma lacuna no SUS que não está conseguindo atender adequadamente os pacientes usuários de droga, né? Principalmente. E aí, Ana, no ambulatório, né, na rede ambulatorial, você percebe uma adesão da família? Né, porque é baixa adesão do usuário. E como está a família nisso? A gente sabe que essa doença é uma doença que acaba envolvendo o ambiente familiar, né, o seio familiar também. Sim. Então, assim como eu falei anteriormente, é uma doença, por ser crônica, né? É uma doença muito desgastante para os dois lados, tanto para o usuário quanto para a família. Então, por ter recaídas frequentes, muitas vezes o paciente ter histórico de criminalidade, ou não necessariamente, né? Mas fugir de casa,
muitas recaídas. Então, para o familiar, é um processo muito desgastante. E a gente percebe que ao longo do tratamento, os familiares vão deixando o paciente de lado e ele fica sozinho, né? Então, é um paciente que tem uma doença crônica, que não tem uma rede de apoio, que em todas as frustrações ele apresenta recaída. Então, essa ausência do suporte familiar é muito difícil. No CAPS, a gente oferece os grupos de apoio tanto para o paciente quanto para os familiares. Mas a adesão é muito baixa mesmo. Eu acho Entendi. assim, que essas políticas, né, devem ser começadas ali, implantadas já na primeira infância. Como a gente vê crianças e adolescentes iniciando cada vez mais cedo, né, e a cidade é mais crítica. Hoje eu até estava conversando com a Secretaria da Educação, falei, que as escolas oferecem, né? Em nível de governo federal, estadual, o que eles mandam para seguir o programa? Eu falei, olha, o que tem é o que a gente proporciona. A gente traz palestrantes, traz médicos para ajudarem, mas não tem um programa implantado, né, para ajudar, porque essa conscientização tem que vir desde pequeno, né? Com certeza, Ana, com certeza. E assim, eu fiz questão de trazer esse como primeiro tema, né, da nossa Semana da Saúde, porque realmente a gente conversou muito, né, quando a gente estava lá em Garapava, né, que eu estava na secretaria, você cuidando aí da parte de saúde mental aí, da nossa rede. E uma das frustrações para mim também, na época, enquanto secretário, foi não conseguir, né, trabalhar uma política que particularmente eu entendesse que fosse efetiva, né, para o atendimento desses pacientes, né? A gente sabe que é um problema extremamente complexo, que é um problema que excede aí a saúde pública, é um problema social, que envolve seio familiar, né? Mas eu acho que esse é um tema que a gente tem que trazer sim para discussão, né? Trabalhar essa lacuna no SUS para conseguir buscar trazer um atendimento adequado, né, para pacientes usuários de droga. E aí eu trouxe aqui só por curiosidade, né, tem um estudo, né, das Nações Unidas sobre drogas e crimes, que cerca de 284 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos já experimentaram algum tipo de droga até o ano de 2020. E isso representa 26% a mais do que a década anterior. Né? Então a gente percebe que cada vez mais, né, é natural, a gente está no processo de globalização, as pessoas estão se urbanizando mais, mas a gente tem aí uma maior exposição a substâncias psicoativas, né? E por consequente, né, aquele percentual que você trouxe para nós de pessoas que vão se tornar aí dependentes, né? Então, mais um desafio, mais um cuidado aí para os serviços de saúde, para a população, né? Para o nosso meio social, em linhas gerais. E ainda trago outro, né? Que o Ministério da Saúde ele trouxe para nós que em 2021 o Brasil registrou mais de 400 mil atendimentos, né, de pessoas com transtornos mentais relacionados ao uso de álcool e drogas, né? Então, aí um volume grande de atendimento aí registrado já no nosso SUS para o atendimento de pacientes nesse perfil, né? O que traz aí é, é, que traz uma preocupação aí para gestores, né? Por isso a importância da gente debater, discutir esse tema. E aí, Ana, eu queria conversar com você ainda, né, para a gente já encerrando aí para as nossas últimas falas. Tem também um preconceito, né, um estigma social envolvido nesse paciente. Tem desdobramentos outros, né? Tem desdobramento na área de trabalho, um paciente que tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, via de regra, um paciente jovem, né? E além de não ter acesso ao mercado de trabalho, ele acaba sacrificando a família, né, para buscar formas de financiamento ou vai para o mundo do crime, né? Então, o que você costuma ver, Ana, de preconceito, né, de estigmatização desses pacientes? O que você vê no dia a dia aí do universo da saúde pública desse tipo de paciente? Quando a gente fala, né, Murilo, de transtornos psiquiátricos em geral, não só na questão da dependência química, ainda existe um estigma, um preconceito muito grande. Teve a questão da reforma psiquiátrica, que veio lutando, Sim, né, pela desinternação dos pacientes, pela ressocialização desses pacientes na sociedade, mas não sei se por falta de conhecimento da população, por receio, né, medo, ainda existe um preconceito muito grande que a gente tem que fazer um trabalho ali de formiguinha para ir lutando todos os dias. A gente, como profissional da saúde, né, eu particularmente, eu priorizo um atendimento muito humanizado e eu sempre falo para o paciente, né, os pacientes dependentes químicos, né,
recaiu, levanta, vamos começar de novo, vamos partir do zero, se permita nunca desistir, né? E é isso que eu queria também que as pessoas fizessem, nunca desistam desses pacientes, porque tem uma grande maioria que talvez não está disposto a parar, interromper o uso, mas tem uma minoria que a gente pode fazer ficar maior, né? Que está disposto a mudar de vida e se ele não encontra quando ele procura, né? Essa ajuda, ele vai se frustrar e recair novamente. Então, a gente, como profissional, como ser humano, né, tem que estar sempre disposto a oferecer o nosso melhor para esses pacientes, a ouvir, entender, direcionar, né? Não só o profissional de saúde, mas o ser humano pode fazer essa parte. Assim, a inclusão dos pacientes dependentes químicos, né, é mais baixa ainda, porque é o que você falou, né? Tem histórico de criminalidade, histórico do abandono familiar, então gera um receio na população. Por isso que é importante a implementação de políticas públicas, né, para tentar aí, criar programas de ressocialização e tratar esse assunto com mais naturalidade, né? É muito importante. Eu vejo Legal. E o que me deixa angustiada, né, é o desespero das mães que chegam com os filhos e muitas vezes os filhos não querendo o tratamento e elas tentando ali uma internação e a gente fica, parece que a gente fica assim, sem ter o que fazer, porque a internação involuntária não é viável na maioria dos casos. O paciente não quer se internar, não quer tratar ambulatorialmente, mas eu falo, olha, luta pela sua vida, né? Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito para você e eu não vou decidir. Eu sempre falo isso, eu não vou decidir você. E eu vou te proporcionar o que estiver ao meu alcance para te tentar te proporcionar uma vida melhor, né? O mínimo de dignidade possível. que legal, Ana. Parabéns aí, viu, mais uma vez aí pelo seu trabalho, pela humanidade que você conduz, né? Eu te conheço aí como pessoa, como Obrigada. profissional, e eu acho que a gente é, não teria, não conseguiria pensar outra pessoa para a gente inaugurar essa Semana da Saúde, a gente trocar uma ideia, falar um pouco com a população, né? E trazer um pouco de esclarecimento a respeito de como o SUS, como a gente pode ajudar essas famílias. Eu também, por várias vezes, Ana, né, o pessoal às vezes procurava lá na Secretaria de Saúde, aquela mãe, aquele pai desesperado, né? A gente sabe já com medo de agressão, né? Vendo talvez os filhos aí numa situação lastimável e daí a gente acaba tentando aí buscar meios, né? De se desdobrar e tentar buscar soluções para isso. E para o futuro, Ana, que você vê? Como você vê o cenário? Você acha que tem coisa que pode melhorar? Como que você tem visto o processo disso aí? O que você acha que dá para ser feito? Né, para a gente falar também com os nossos gestores, né, para a gente discutir com a população, trazer soluções, pensar soluções. O que a gente pode fazer para tentar melhorar esse cenário? Eu acho que a gente, por mais que a gente veja todas as dificuldades e a pouca credibilidade, né, a gente não deve desistir nunca de lutar por eles, né? Por eles e por todos os pacientes que têm transtornos mentais. Eu acho que deve ser implantadas políticas públicas já de conscientização na primeira infância, nas escolas, né? Então, esse é o mais importante. Eu acho que a questão das internações, orientar os familiares como realmente funciona, porque às vezes a mãe chega para a gente pedindo um laudo e você, né, como advogado, a gente não pode fazer um laudo para solicitar uma internação compulsória ou involuntária sem ao menos conhecer o paciente. Então, existem protocolos e muitas das vezes elas não sabem como funciona. Então, essa orientação é necessária, né? Busca ativa por paciente, eu acho que juntar todos as equipes, né? O CAPS, a rede da atenção social, as unidades básicas de saúde, eu acho que é um trabalho em equipe, né? Não é só um setor específico. Tem muito a ser feito, né, Ana? Tem muito a ser feito e aí o que a gente faz aqui é trabalhar, né, e tentar ajudar, tentar contribuir com isso na ponta, melhorar a vida das pessoas na ponta e aí torcer para que a gente tenha no nosso SUS cada vez mais profissionais como a doutora Ana Carla Bittar, que traz essa humanização, né, que traz toda essa dedicação aí para os pacientes, para o serviço de saúde.
A gente agradece muito, muito, muito a sua participação, Ana. Eu sei que você estava enrolada de agenda, você se desdobrou para estar com a gente hoje, mas a gente está muito feliz aqui de ter iniciado, né, o Café com Saúde com você, né, ter trazido um tema tão importante. Acho que a gente teria assunto aqui para ficar horas e horas discutindo. Isso é um tema relevantíssimo, que tem muitas pessoas que eu sei que vão se identificar com o que ouviram aqui hoje. E o que eu espero é que a gente possa ter aí minimamente esclarecido um pouco mais, trazido aí para a população, para as pessoas, né? Como que buscar ajuda, buscar amparo na rede pública de saúde para esse tipo de pacientes. Eu te passo aí se você quiser fazer umas considerações finais, mas a gente está muito grato, muito feliz aí de você ter iniciado esse programa aqui conosco, viu, Ana? Murilo, eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, parabéns. Minha admiração é cada vez maior. Eu desejo muito sucesso para toda a equipe do Desenvolve, para esse projeto novo que vocês estão iniciando. E para os pacientes, né, para todos os meus pacientes, e para os pacientes que têm transtorno psiquiátrico, eu só desejo que eles tenham um mínimo de dignidade e que eles sejam tratados como todos os outros, porque, assim, são pacientes muito especiais, que precisam ser acolhidos, que precisam ser ouvidos, e eu espero muito que lá na frente a gente tenha um desfecho mais favorável, né? Com certeza, com certeza. Obrigado, Ana. Esse foi, pessoal, o nosso primeiro Café com Saúde. Nós vamos ter uma semana inteira, né, de eventos da saúde. Amanhã a gente vai ter um tema também muito legal, que a gente vai falar aí sobre o autismo. Eu acho que é um tema também que gera aí um engajamento muito massa, muito bacana. Amanhã vai ser às 10 horas da manhã, que a gente vai estar ao vivo aqui por esse mesmo canal. Queria pedir aí, pessoal, seguir a doutora Ana Carla Bittar, tá lá no Instagram. A Ana tem vários conteúdos muito legais nas redes sociais dela. Foi um grande prazer estar com vocês aqui, galera. Muito obrigado por hoje. Ana, valeu. Até a próxima. Tchau, Tchau, obrigada. pessoal. Obrigado.